Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante. São trechos de um guia, parece, para mulheres evangélicas que pensam em entrar para a política no Brasil. Exato. Um material que tenta dar um norte, né? Com bases, exemplos. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar entender os pontos principais, sabe? Como é que a fé, na visão desse guia, pode guiar essa participação na vida pública. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida que o material traz é mesmo uma base bíblica para essa participação política. Eles destacam alguns princípios como a dignidade humana, né? Citam Gênesis 1.27, a questão de ser imagem e semelhança de Deus. Isso, que todo mundo tem esse valor inerente. E isso, claro, serve de base para defender direitos, proteger quem está mais vulnerável. E tem também uma visão bem realista da natureza humana, Realista como? por causa da doutrina do pecado que eles mencionam. Exatamente. Isso funciona como um alerta, sabe? Contra aquelas visões políticas muito idealistas, talvez um pouco ingênuas sobre a capacidade humana de resolver tudo. Entendi. E fala-se muito em buscar uma justiça integral. O que seria isso, assim, na prática? É mais do que só cumprir a lei? Sim, a proposta parece ir além do legalismo puro. Justiça integral, nesse contexto, é buscar equidade nos resultados, não só, digamos, a correção dos processos. É uma justiça mais social, mais relacional, sabe? Tipo, olhar para as consequências reais para as pessoas. Isso. E Miqueias 6.8 aparece como um resumo. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Uma espécie de bússola moral para a ação política. Praticar, amar, andar. É uma visão bem ativa. E tem outro conceito que me chamou a atenção: liderança servidora. Isso vai na contramão do modelo político que a gente mais vê, né? Totalmente. É um contraste bem forte. A liderança servidora, como eles descrevem, meio que vira de cabeça para baixo a pirâmide de poder, né? O foco não é a dominar, mas servir a comunidade, abençoar. O exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos que eles citam. Exato, João 13. Um modelo de humildade, de serviço, como forma de liderar. É bem diferente da busca por status, por controle que a gente vê tanto por aí. E essa ideia de servir e não dominar, acho que conversa com um dos desafios que o próprio guia aponta depois, que é a tentação do poder, né? Sem dúvida, conecta diretamente. E essa visão de serviço também se liga a uma perspectiva de longo prazo. O texto fala em mordomia responsável. Mordomia. Tipo, administrar bem. Isso. Eles citam Gênesis 2.15, sobre o cuidar da criação, mas expandem para recursos financeiros, culturais, pensando no legado para as próximas gerações, sabe? Uma gestão com responsabilidade intergeracional. Uma visão ampla. Mas o guia não fica só na teoria, né? Ele parece encarar de frente os obstáculos que essas mulheres enfrentam no dia a dia da política. Com certeza. O material é bem pé no chão quanto aos desafios. Menciona barreiras como o preconceito de gênero, que, olha, pode vir de fora, da sociedade em geral, mas às vezes até de dentro dos círculos religiosos. Complicado isso. Pois é. E aborda também a dificuldade de conciliar família e vida política. Um dilema real para muita gente, né? Mas o texto sugere que dá para navegar isso com planejamento, rede de apoio. Além do preconceito e dessa questão do equilíbrio, que outros desafios eles destacam? Aponta outros bem importantes. A própria tentação do poder, que a gente já falou, que pode desviar do propósito inicial. A complexidade dos problemas hoje em dia. Que exige mais que boa intenção, né? Exato. Exige competência técnica para entender e propor soluções que funcionem. E, claro, a polarização tóxica, né, que dificulta muito o diálogo construtivo. E para lidar com tudo isso, quais as sugestões do guia? Sugere coisas práticas, buscar mentoria, aprender com quem já passou por isso, investir em capacitação técnica para ter base sólida no que fala e propõe e, muito importante, criar comunidades de apoio. Apoio mútuo, para encorajar, dar suporte. Isso, tanto emocional quanto espiritual, é fundamental. Faz todo sentido. E para dar aquela inspirada, eles usam exemplos da história. Sim, buscam inspiração em figuras bíblicas e também históricas. Do Antigo Testamento falam de Débora, juíza e líder, Éster com sua estratégia e coragem, Abigail com sabedoria para pacificar, modelos de liderança feminina. E fora da Bíblia, exemplos mais recentes.
Trazem sim. Mencionam Elizabeth Fry, uma Quaker inglesa do século XIX que reformou prisões baseada na fé dela, uma atuação bem prática. E Harriet Tubman, né? Ah, da luta contra a escravidão nos Estados Unidos. Exatamente. E pelo voto feminino também. A fé dela foi o motor para uma coragem e uma visão estratégica incríveis. O ponto comum que destacam nessas mulheres é a mistura de convicção forte, sabedoria prática e busca por fazer bem feito, por excelência. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o que fica mais forte desse material? Parece que ele defende uma política ativa, sim, baseada na fé cristã, mas como serviço, né? E não como simples busca por poder. Isso. E ressalta princípios como justiça integral, dignidade humana, responsabilidade e liderança servidora. E importante, sem ignorar os perrengues do caminho. Exato. Reconhece abertamente os obstáculos. Preconceito, dilemas éticos, a complexidade das coisas, a polarização. Não é um cenário cor-de-rosa. E aí propõe estratégias. Preparo, mentoria, comunidade. É uma tentativa de aplicar uma visão de mundo específica à vida pública, de forma consciente. Uma abordagem bem pensada, parece. De fato. E talvez isso deixe uma pergunta no ar para a gente pensar, né? E se mais pessoas, de qualquer convicção, trouxessem seus valores mais profundos, sejam eles quais forem, de forma mais clara, mais articulada, para o debate público? Será que focar nesses princípios fundamentais, como dignidade, justiça, bem comum, como esse guia tenta fazer a partir da perspectiva dele, poderia ajudar a gente a achar um terreno comum, para além dessa briga partidária que a gente vê tanto? Fica aí a reflexão.